Bom, o São Paulo chegou à Argentina para a decisão contra o Racing pela Libertadores. O time pode ter algumas voltas importantes. O São Paulo chegou na noite desta segunda-feira a Buenos Aires. A delegação está hospedada aqui em Porto Madeiro e nesta terça-feira à noite tem jogo importante pela Copa Libertadores. É o jogo de volta das oitavas de final contra o Racing na semana passada. Jogo de ida, empate em 1-1 no Morumbi. A boa notícia para o torcedor são paulino é que dois importantes jogadores estão recuperados de suas lesões e viajaram aqui para a Argentina. Um deles é o argentino Emiliano Rigoni, que já virou xodó da torcida e que tem sido peça fundamental neste esquema do Hernan Crespo. Desde que chegou ao São Paulo, tem participado das jogadas de gol do São Paulo, marcando gols e dando assistências. O outro retorno que o Crespo terá na noite desta terça-feira é o zagueiro Miranda, que perdeu os últimos 4 jogos depois de ter uma lesão muscular. Agora o São Paulo segue ainda com muitos desfalques, algo que virou rotina no São Paulo depois da conquista do Campeonato Paulista. Os atacantes Éder e Luciano não viajaram para a Argentina, seguem no departamento médico, além do Daniel Alves, que está com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos em Tóquio. O São Paulo, então, deve ir a campo na noite desta terça-feira. No tradicional esquema 3-5-2, ainda não estão confirmados Miranda e Rigoni como titulares, mas a possível escalação tem então Volpi no gol, Miranda ou Bruno Alves, Arboleda e Léo, Igor Vinícius, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Wellington, Rigoni ou Gabriel Sara e Pablo no comando de ataque. Com o empate em 1-1 no jogo de ida, o São Paulo pode até se classificar para as quartas de final com um novo empate, desde que seja um empate superior a 1-1, já que na Copa Libertadores há o critério de gol marcado fora de casa. Então empate em 2-2, 3-3, 4-4. Classifica o São Paulo, 1-1, leva a decisão para os pênaltis, 0-0 dá o Racing. E eu estou falando de empates porque vencer o Racing e vencer na Argentina não é algo muito comum na história do São Paulo. Na verdade, em relação ao Racing, em 8 jogos, o São Paulo nunca venceu o adversário da noite desta terça-feira. São 3 empates e 5 derrotas. E na história da Libertadores, em 15 jogos aqui na Argentina, o São Paulo venceu uma única vez, em 2005, semifinal da Copa Libertadores, vitória por 3-2 sobre o River. Então, se vencer, o São Paulo quebra essas duas escritas, primeira vitória na história sobre o Racing e voltará a vencer na Argentina depois de 16 anos, além de se classificar para as quartas de final. É um baita desafio, né? Agora, Hernan, o Sibília trouxe pra gente o Pablo, né, no time titular, mas muito se fala do Marquinhos também, né? 18 anos, formado ali, conhece tudo da casa. O que você acha da ideia? O Marquinhos, ele treinou nos trabalhos, né, nesses trabalhos que foram pro jogo contra o Racing, o Crespo utilizou o Marquinhos. Então existe sim essa grande possibilidade do Crespo colocar esse garoto de 18 anos, que vem agradando muito nos treinamentos, né? O Crespo, ele é um treinador que não é assim de não lançar um garoto, de não colocar um moleque, ele não entende que é essa de fogueira, não tem muito essa com ele não. E o jogador está desempenhando, ele tem dado uma minutagem no time principal, e é um jogador que pode aparecer como surpresa, seria uma novidade. E o mais importante é que essa comissão técnica, a própria diretoria, com o Muricy, nesse momento turbulento de Campeonato Brasileiro e de Libertadores, por que não? Porque o resultado de ida foi um resultado ruim, um empate no Morumbi, essa coisa de você tirar a responsabilidade, de você tirar a pressão dos jogadores, jogar sem essa coisa pesada nas costas, é o papo interno para você ter um time jogando leve, pensando na partida, independentemente do resultado, e sim a responsabilidade da comissão técnica e da diretoria em eventuais fracassos. Então, eles querem tirar a responsabilidade dos jogadores. É claro que os jogadores sabem que eles precisam performar melhor, que o time precisa melhorar, tem que classificar, há uma cobrança em cima disso. Mas, de fato, nesse momento, a direção assume um pouco a responsabilidade e, inclusive, numa eventual eliminação na Libertadores da América, o Crespo não deve correr risco de demissão, não. A direção está fechada com ele. Bom, pensando na possibilidade do Marquinhos ainda, Hernan, você iria de Rigoni, que está voltando, ou Gabriel Sara para formar essa dupla?
Aí tem que muda um pouco a configuração do ataque, né? Você pode ter, de repente, o Rigoni e o Marquinhos sem o Pablo, sem aquele jogador de área. Aí você tem muito mais movimentação. Se você quiser uma bola aérea, aí você tem o Pablo, e aí você tem que ver a condição física do Rigoni, que não está 100%, e aí, de repente, você começa com o Marquinhos para você ter o Rigoni durante a partida. E aí você também tem o Gabriel Sara, que é um jogador que pisa na área, né? Que é um jogador que chega à frente. Mas com o Marquinhos desempenhando bem, com o Rigoni tendo possibilidade, entendo que o Gabriel Sara ele fica como terceira opção aí nesse jeito de jogar, nessa escalação, nessa prévia que a gente viu aí agora há pouco. O Rafa trouxe o Tabu, né, de 16 anos, e você está trazendo a segurança do Crespo. A tendência é ele apostar em quê? Eu entendo que o Crespo vai para cima, não tem jeito, ele tem que buscar o resultado, não tem como você pensar em se defender contra o Racing, você pensar em mudar o seu jeito de jogar. O Crespo ele tem aquela linha de 3, né, com muita segurança atrás e saída rápida. Eu entendo que a estratégia do jogo para hoje é mais ou menos parecido com o que a gente viu o São Paulo atuando no Beira-Rio contra o Internacional, que era um jogo de alta pressão, porque precisava vencer, porque tinha já uma sequência negativa, o time ainda não tinha vencido no Brasileiro. E aí o time encaixou o contra-ataque, com o Rigoni com muita velocidade e fez o resultado. Eu entendo que a estratégia vai ser muito parecida. Lofredo, quero te ouvir também. O que a gente pode esperar desse jogo do São Paulo, com a segurança que o Hernan já trouxe aí, que o respaldo que o Crespo está recebendo, né, da diretoria, versus o tabu, que precisa ser quebrado, né? Não, essa questão do respaldo é muito importante porque ela assim, tem sentido, ela é o correto a ser feito, tá? Acho que o trabalho do Crespo pelo Campeonato Paulista parecia um trabalho muito bom e recebeu o apoio da diretoria para tomar suas decisões. Essas decisões estão sendo pagas agora, então não faria muito sentido, mas como hoje em conversa informal eu já fui alertado por uma apresentadora muito querida que não trabalhamos com notícias de Premier League e sim de Campeonato Brasileiro, de futebol brasileiro, eu não duvidaria nada se na sequência, olha a sequência do São Paulo, a sequência do São Paulo é cruel, tá? Tem o Racing, se classificar, ok, segue o seu caminho e vai trabalhar com mais tranquilidade. Mas caso caia, vem o Flamengo logo em seguida, depois tem Copa do Brasil com o Vasco, é verdade que o Vasco está em grande dificuldade, mas é um confronto entre grandes equipes do futebol brasileiro. Tem o Palmeiras no meio desse confronto, no meio das duas partidas, então é uma tabela que pode causar danos, que pode causar um impacto muito grande caso você não obtenha um resultado. Se você não tiver a Libertadores e tiver a Copa do Brasil, acho que a Copa do Brasil é um campeonato que o torcedor do São Paulo também tem interesse em ganhar. Se o Crespo fosse campeão paulista, por exemplo, e da Copa do Brasil na temporada, seria um ano muito bom para o São Paulo. Teria saído da fila, conquistaria um campeonato inédito, um torneio que o clube não tem, uma taça que o clube não tem na sua... Veja só, uma taça que o São Paulo não tem na sua sala de troféus. É um negócio muito raro, né? Então seria algo realmente importante. Então se você não tem uma, mas você continua bem na outra, ok. Agora se você tem dificuldade nas duas taças, ainda no meio do caminho, você pega Flamengo e Palmeiras, dois candidatos ao título, não consegue desempenhar no nível deles, fica para trás na classificação do Campeonato Brasileiro, aí eu não sei se a gente vai poder tratar como Premier League, não, viu, Mari? Acho que a gente vai ter que tratar como Campeonato Brasileiro mesmo. Vamos voltar aqui para a realidade, né? O Lofredo tá me zoando aqui. A gente vai falar do Cabo, hein? Que depois de 5 meses... Não, mas você estava certa. Você alertou ontem. Olha só. Depois de 5 meses, Tá para cair. Aí o comentarista analisou como se fosse Premier League. Tá em outro patamar, nosso comentarista. Agora, ó, você falou do encontro com o Vasco na Copa do Brasil, do São Paulo. O Vasco que não vem em uma boa fase, mas tá nesse clima de mudança de comando e... de olho em todas as premiações possíveis, tá? Vamos lembrar que a realidade financeira do Vasco não é das melhores e a Copa do Brasil tem uma baita premiação. Então tem que tomar cuidado, sim.